E hoje a gente vai dar primazia ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala de honrai vosso pai e vossa mãe. Acho que eu vou bater no molhado, como se costuma dizer. Todos nós sabemos o quanto a gente deve aos nossos pais, mas vamos também dar uma volta pelo Evangelho para ver o que é que a gente consegue tirar de lá. Entretanto, o livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e há um dos capítulos que para nós, pelo menos espíritas, intitulado Reencarnação, que nos conta a história de um casal, Adelino e Raquel, comprometidos espiritualmente com a reencarnação de Segismundo, que era o seu alto-igual algoz, mas que por desavenças de outras vidas, o futuro pai, Adelino, se recusa, através da repulsa da sintonia magnética, a cumprir o combinado feito nas esferas espirituais. Adelino tem sonhos terríveis e alucinações temerosas, com o antigo adversário, que era o Segismundo. E essa experiência prejudica a sua fertilidade e a sua aproximação com o espírito daquele que será o seu futuro filho. Pegando nesse capítulo, se a gente o ler, é realmente muito interessante ver até que ponto Adelino e Segismundo, na espiritualidade, antes de Adelino vir, se tinham comprometido de que, para resolver aquele problema, Segismundo viria como filho de Adelino. O problema é que, de facto, depois com o esquecimento da encarnação, Adelino, em espírito, não queria, de facto, que Segismundo viesse como filho. E houve várias tentativas para que a fecundação não se fizesse, mas depois de muito trabalho com a espiritualidade, Segismundo veio. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo de operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, pressentindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou uma nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina que, em face do microscópico projetil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante
prendendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tomou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente um quarto de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: "Pronto, está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja." Sentindo a admiração com que eu segui agora o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: "O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre linárias de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta." Eu estava boquiaberto diante do que me fora dado a observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor: Para quem alguma vez se perguntou por que é que os espíritas são contra o aborto, não leu nunca Missionários da Luz e não leu nunca essa passagem que é uma transcrição do livro Missionários da Luz, em que Alexandre, que é o mentor que está ajudando na encarnação do Segismundo, explica tintim por tintim, mesmo em formas químicas, do que é que se passa para a formação do feto, a formação do ser humano. Portanto, eu não poderia falar de honrar pai e mãe se não falasse primeiro de realmente esta ligação que a gente já tem com nossos pais de outras vidas e mesmo antes dessa vida. A gente tem os pais que a gente escolheu e, graças a Deus, eles aceitaram receber-nos como filhos antes de virmos. O nosso capítulo de hoje nos fala de piedade filial, de quem é minha mãe e quem são meus irmãos, da parentela corpórea e da parentela espiritual. Nos fala em algumas instruções dos espíritos sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E nos diz o seguinte: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. São Marcos capítulo 10, versículo 19, São Lucas capítulo 18, versículo 20 e São Mateus capítulo 19, versículos 18 e 19. E ainda honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. No Decálogo em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos então desenvolver um pouquinho esse mandamento que nos fala de honrar vosso pai e vossa mãe, que é um corolário da lei geral de caridade e amor ao próximo. Visto que não se pode amar ao próximo quem não ama seu pai ou sua mãe. E o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Tendo em consideração aquilo que a gente já viu antes, e a gente sabe perfeitamente também quanta dificuldade existe ainda em muitas famílias, a gente tem que compreender que aquilo que nossos pais fazem por nós é algo que a gente um dia também faz aos nossos filhos,
mas é algo que a espiritualidade entendeu ser a melhor forma de resolver problemas. Porque não há amor como o amor de pais para filhos. E por muito problema que um filho cria um pai, o pai está sempre tentando perdoar, tentando aceitar. Eu ainda hoje ouvi na televisão uma reportagem de uma mãe portuguesa que tem um filho alistado nas tropas desse Estado Islâmico. E ela dizia, eu não sei exatamente o que ele está fazendo, mas ele é meu filho. Ele até pode estar fazendo aquilo que todos os outros estão fazendo e que eu estou vendo na televisão. Mas ele é meu filho. E ninguém o ama como eu o amo. Se é assim a posição de uma mãe para um filho, acho eu que a posição de um filho para os pais deve ser semelhante. E por isso é que eu hoje estou falando sobre o honrar vosso pai e vossa mãe. Porque muitas vezes a gente vê nos nossos pais um exemplo, mas um exemplo que é um Deus que não pode falhar. E não é assim. Ele é tão humano quanto nós, e se a gente tem o direito de errar, eles também têm. E eles não são perfeitos como nós também não somos. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. O que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, do modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Portanto, em relação a nossos pais, a gente tem que relevar tudo. Porque por muitos erros que eles possam estar fazendo agora, se não fossem eles, a gente não estaria aqui. Se não fossem eles, a gente não teria tido essa encarnação. E a gente não teria tido essa oportunidade de evoluir, de aprender e de corrigir os erros do passado. Porque todos nós já vimos de outras vidas, alguns se calhar de poucas, outros de muitas, mas em todas elas, basta a gente olhar para a história da Terra, em todas elas a gente errou. Em todas elas a gente fez muito mal. Em todas elas a gente magoou muita gente. Então está na hora de tentarmos ultrapassar a situação e mudar um pouquinho. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as perfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser as suas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar corpo, regra de conduta para com seus pais e todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presentes que todo o procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que talvez não passe de uma simples falta, no primeiro caso,
que pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Vamos por partes. A gente não está aqui por acaso, foi não? A gente não foi atirado para aqui, assim, ao azar. Se a gente já viu anteriormente que com os nossos pais a gente tem um vínculo com eles, e se a gente estar aqui, a gente se programou a estar aqui com eles. Então, nesse caso, quer dizer que se a gente tem um pai que, por vezes, não é aquilo que a gente gostaria, se calhar é porque a gente precisa de ter um pai que não é aquilo que a gente gostaria. Para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. E aí a gente tem que manter uma fé inabalável em Deus. Porque só Ele sabe, na sua visão que só Ele tem, o porquê que a gente está passando por as coisas. E acreditando na sua bondade infinita, a gente sabe que para algo de bom é. Então, se para algo de bom é, a gente só tem que se resignar e tentar ultrapassar a situação. E a gente, ultrapassando a situação, ultrapassa. Porque Chico Xavier dizia, tudo passa. E passa, gente. Tanto passar coisa boa como passar coisa ruim. Tudo passa. Portanto, a gente só tem que ter paciência. E se pode mudar, a gente muda. Mas família a gente não pode mudar, não. A gente pode escolher amigos. Mas a família a gente escolheu na outra encarnação. Portanto, a gente vai ter que viver com aquela que tem mesmo e tentar resolver as inimizades que tem com ela. Porque, se calhar, essas inimizades são de algo muito ruim que a gente fez para eles. E que, no entanto, eles aceitaram que a gente viesse como filhos para perdoar a gente. E eu, por vezes, me chateio, entre aspas, com o amor obsessivo que minha mãe tem comigo. Mas, depois eu digo, verdade. Ela só me ama. Porque, por vezes, as nossas mães são chatas. As nossas mães exageram. E, portanto, é normal. E eu me lembro disso quando a minha filha viveu durante um ano em casa da minha mãe. E com ela era ainda pior. Ela me telefonava e dizia, papá, eu sei há 20 minutos da faculdade. Estou chegando na casa, mas a avó já ligou porque que eu ainda não cheguei. Eu disse, mas eu tenho 20 anos. Eu sei, filha, mas a avó é assim mesmo. A avó fazia isso quando eu tinha 40, portanto. Amor de mãe é assim mesmo. É a superproteção e é aquilo que todos nós sabemos como é que é. E Deus disse, honrai o vosso pai e a vossa mãe a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete Ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. Será que Deus nos promete? A explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, e alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação das ideias dos antigos hebreus daquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Acharam-se eles assim, ainda no deserto, a terra que Deus lhes dará, e a terra da promissão, o objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela ao longo tempo, isso é, que a possuirão por longos tempos, se observarem seus mandamentos. Se de facto a gente se voltar para aquela época, a gente sabe, aqueles 40 anos
que aquele povo errou pelo deserto, andando às voltas, em busca da terra prometida. A tal terra prometida. E, para nós, realmente, aquela frase não tem nexo a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará, mas para eles dizia tudo. Eles há muito tempo que buscavam fugir da opressão dos egípcios e ter a terra deles. Então era isso que os fazia mover. Era essa a forma que, na altura, a espiritualidade encontrou para fazer com que eles se movessem. A busca dessa tal prometida terra. No capítulo seguinte, Kardec nos fala de quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-os do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando a olhar pelos que estavam assentados em seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos capítulo 3, versículo 21, 31 e 35. São Mateus capítulo 12, versículos 46 e 50. E de fato, o que Jesus queria dizer com esse quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Era demonstrar para eles de que a família é universal. De que a família somos todos nós, filhos de Deus, nosso Pai, que tanto nos ama, que tanto faz por nós, que tantas oportunidades nos dá para a gente cair e levantar, e que sempre com seu amor infinito continua esperando que a gente encaminhe e que a gente tome o bom rumo. E como dizia Jesus, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tanto a nós de tentarmos melhorar um pouquinho. Antes de continuar no Evangelho, gostaria de vos ler um conto do livro Contos e Apólogos de Francisco Cândido Xavier, que se chama A Escolha do Senhor. Conta-se que alguns apóstolos de bem tanto se ergueram na virtude que, pela extrema sublimação de suas almas, conseguiram atingir o limiar do santuário resplendente do Cristo. Voltariam ao mundo no prosseguimento da obra do amor em que se entrosavam e, no entanto, convocados pelos poderes angélicos, poderiam excursionar felizes pelas vizinhanças do lar divino. Bem-aventurados pela glória e pela bondade, constituíam provisoriamente no céu toda uma assembleia de beleza e sabedoria. Missionários ocidentais ostentavam dalmáticas imponentes, lembrando as instituições religiosas a que haviam pertencido, enquanto os santos do Oriente exibiam túnicas liriais. Veneráveis sacerdotes das igrejas católicas e protestantes confundiam-se com patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e insignes devotos de Maomé entendiam-se uns com os outros. Muito acima das interpretações humanas, tendentes à discórdia, alcançavam enfim a suprema união na esfera dos princípios. É isto que a gente ainda espera para nós um desses dias na Terra, não é? Mas isso já acontece lá em cima. Exornava cada um com a mensagem simbólica dos tempos que haviam representado. Anéis, cruzes, báculos, auréolas, colares, medalhas e outras insígnias preciosas destacavam-se do linho e da púrpura, da seda e do ouro, faiscando ao sol em que se banhava. Entretanto, um deles destoava o brilhante conjunto. Era um antigo servidor do deserto, que não se filiara a igreja alguma,
Ibrahim al-Mandeb. Fora apenas devotado irmão dos infelizes, que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Não possuía qualquer sinal que o recomendasse com respeito à consideração. Trazia os pés descalços, enxága e pó. Nessa veste rota mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que havia aconchegado de encontro ao peito. As mãos magras e hirsutas pareciam forradas em couro de camelo, tão calejadas se achavam no rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade, e o rosto enrugado e rijo era a pesada moldura de 2 olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando pavorosas visões das dores alheias que lhe haviam socorrido, abnegado e atento. Isolado no festim, o ancião notou que 2 anjos examinavam a assembleia fazendo anotações num pergaminho celestial. Depois de analisarem todos os circunstantes, um deles abeirou-se dele, estranhando-lhe a desagradável presença. Amigo, interrogou um dos emissários, a que igreja pertenceste na terra? Por que pergunta? Inquiriu o forasteiro com humildade. O senhor deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino. Estamos relacionando por ordem os nomes daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Não se preocupem então comigo, clamou o anônimo beduíno. Nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor. E sinceramente ignoro por que razão eu fui guindado até aqui, quando não posso ter lugar entre os eleitos da fé. O que fizeste entre os homens? Que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento de meus irmãos não me deu oportunidade de pensar nele. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição e de lágrimas. Vendo que o estranho peregrino prorrompeu em pranto, o anjo, que se mantivera silencioso, opinou compreensivo. Em verdade, não podemos situar-te na relação dos que amaram o benfeitor eterno, mas colocaremos teu nome no pergaminho, como alguém que amou imensamente os semelhantes. O ancião mergulhou a cabeça nas mãos ossudas, soluçou reconhecido, enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho procedimento daquele que fizera bem sem se lembrar sequer da existência de Deus. Contudo, depois de longos minutos de expectação, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio engalanado de flores em cântico de júbilo, trazendo larga faixa com o nome grafado em caracteres de luz. Era o nome do velho Ibrahim al-Mandeb. Pretendia o Senhor conversar com ele. Muitas vezes eu me digo que não é necessário religião, desde que a gente siga a vontade de Deus. E foi o exemplo desse nosso irmão que na terra não teve nem sequer hipótese de pensar em Deus, porque o sofrimento daqueles que o circundavam era tanto. Eram eles, meu pai, meu irmão, minha mãe, eram eles a família dele, que ele, toda a encarnação dele, ele passou ajudando o próximo. E não precisou de ter uma religião que desse uma bandeira para que ele depois fosse falar com Cristo. No próximo capítulo do Evangelho nos fala da parentela corporal e a parentela espiritual. Nos diz, os laços do sangue não criam forçamente os liames entre o espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Há, pois, 2 espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais.
duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo dos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, não é preciso a gente se desenvolver muito mais, mas isso, quando a gente viu aquele vídeo no início, a gente já sabe que o Espírito já existia. Não é o pai ou a mãe que criam o Espírito. Portanto, muitos de nós não sabemos quem é que está chegando à nossa casa como filho. Não sabemos agora, porque Deus nos dá o esquecimento com a encarnação. Mas, noutras vidas, fomos nós que programamos que ele viesse. Mas, de facto, aquilo que a gente tem é ajudar o desenvolvimento intelectual e moral. E eu falo, sobretudo, para as jovens mães e os jovens pais, que são recentemente pais ou que vão ser. A Terra está em mudança. A Terra está em progressão. Os espíritos que nesse momento estão encarnando são espíritos altamente inteligentes, altamente evoluídos a nível intelectual. A gente precisa de os encaminhar a nível moral. A gente não precisa de os levar à Igreja Católica, ou à Igreja Evangélica, ou à Igreja seja qual for. E por isso é que eu falei nessa última história, não precisamos de bandeira para a Igreja. A gente tem que transformar nossas crianças em homens e mulheres de bem. E homens e mulheres de bem, eles incutir os bons sentimentos. Começar a banir desde pequeninos o egoísmo e o orgulho. Porque estamos num país evoluído, a Suíça é um país de avanço, e logo na escola uma das coisas que incutem nas crianças é a evolução. Você tem que ser melhor, você tem que ser melhor, você tem que ser melhor. Isso vai fazer com que as crianças se tornem egoístas e orgulhosas. Egoístas porque querem o melhor para eles, e orgulhosas porque quando têm o melhor se tornam orgulhosas e torna-se difícil. A nós em casa, de tentar controlar essa situação, tentar ajudar, contrariando essas ideias. E depois, também no Evangelho, vamos ter algumas instruções de espíritos. E tem uma que diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos do vosso deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprides. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste o filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorso, pedireis que vos seja concedida reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio do reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Portanto, como eu dizia há pouco, a gente só tem que tentar encaminhar ele. Porque há vários livros em que a gente vê várias passagens de mães que, devido ao seu descuido, à sua inatenção, o filho se transforma num delinquente, num assassino, e que depois, do lado de lá,
a mãe aflita reconhece a sua falta e pede, de fato, uma nova encarnação para ver se consegue ajudar aquele espírito. Porque pensemos como esse caso de alguém que chegando do lado de lá, aqui diz, Deus pergunta que fizeste filho confiado à vossa guarda, mas não é Deus que pergunta, não. É a nossa própria consciência. A gente chegando do lado de lá, a gente vendo o que aconteceu, a gente é o próprio a se culpar, é o próprio a se punir. Deus não dá a prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos seus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando aceitas com o pensamento em Deus, é um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir, murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter que recomeçar. Quando eu há pouco falava da família que a gente tem e das dificuldades que a gente tem na família, era esse ponto que eu estava chegando. É que a gente tem que compreender que temos que passar por aquelas dificuldades. Então, se temos que passar, vamos entregar para Deus, porque Ele não dá mais do que a gente tem capacidade para aguentar. Ele não dá mais do que a nossa capacidade. Nem dá mais do que aquilo que nós pedimos para fazer. Porque quando nós chegamos de lá e olhamos para o nosso perispírito e começamos a anotar, a ver todas as dívidas que a gente tem, dizemos, eu quero resolver 20. A espiritualidade é amiga, é benfeitora, diz, não, vocês não conseguem 20. Vai por 5. Depois, se as coisas começarem a correr bem, a gente, no meio do caminho, a gente manda mais 2 ou 3. E depois a gente manda mais 2 ou 3. Porque é impossível a gente nos assumir tanta responsabilidade de tantas dívidas que a gente tem de outras encarnações. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. Formam famílias os espíritos, que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição, induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os, e depois no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Essa é uma das posturas que temos que ter no nosso dia a dia. Frente às dificuldades, frente aos obstáculos, frente à pedra que encontramos no meio do caminho para tropeçar. Temos que agradecer a Deus o ensejo que nos proporciona para vencer. Porque a nossa meta aqui realmente é vencer. Nós viemos cá para ultrapassar as nossas dificuldades. Nós viemos cá para limar as nossas arestas. Viemos uma pedra bruta para nos transformar num diamante.
mas depende de cada um de nós a vontade de o fazer ou não. E acho que cada um de nós já fez a introspecção necessária para se dizer, não, eu já fiz que chegue de mal, vamos ver se agora eu consigo fazer alguma coisinha no bem. E aproveitar essa máxima que Jesus diz, que é uma ação no bem limpa uma multidão de pecados. Porque se de facto a gente tivesse que pagar tudo aquilo que fizemos em outras encarnações, uma a uma, a dívida ia ser longa. E o pagamento, então, teríamos aí umas 1000 encarnações pela frente. Mas assim, com essa máxima de Jesus, a gente sempre pode limpar uma metadezinha se a gente atuar no bem. Se a gente orar pelo próximo. Se a gente se conscientizar das nossas dificuldades. Se perdoando também. Porque o Espiritismo é isso mesmo, é uma fé consoladora que nos consola, que nos ajuda a compreender as nossas dificuldades para que possamos ultrapassar e avançar. Sabendo que não conseguiremos resolver tudo de um dia para o outro, sabendo que encontraremos muitos obstáculos pelo caminho, sabendo que quando a gente encaminha no caminho do bem, algumas dificuldades extras a gente encontra, porque os adversários do bem estão permanentemente no incauto. Conhecem-nos melhor do que nós mesmos, porque eles nos acompanham 24 horas por dia e nós, dessas 24 horas, 8 a gente dorme. Nós não sabemos o que é que se passa durante a noite, mas eles sabem. E, portanto, eles aproveitam esses momentos para nos tirar do sério, para nos desmotivar, para nos afastar do caminho do bem. A nós nos policiarmos. E agora eu me lembrei de relembrarmos um pouquinho. Quando nós éramos bem pequenos, acho que todos nós podemos saltar um pouquinho para a memória. Eles gastavam horas nos ensinando a usar talheres nas refeições. Ensinando-nos a vestir, a amarrar os cardaços dos sapatos, a fechar os botões das camisas. Limpando-nos quando sujávamos as fraldas, nos ensinando a lavar o rosto, a se banhar, a pentear os nossos cabelos. Nos ensinando valores humanos. Por isso, quando eles ficarem velhos um dia, quando eles começarem a ficar mais esquecidos e demorarem a responder, não nos chateemos com eles. Quando eles começarem a esquecer de fechar os botões da camisa, de amarrar os cardaços dos sapatos, quando começarem a se sujar nas refeições, quando as mãos deles começarem a tremer enquanto penteiam o cabelo, por favor, não os apressemos. Porque nós estamos crescendo aos poucos e eles envelhecendo. Basta a nossa presença, a nossa paciência, a nossa generosidade e a nossa retribuição para que os corações deles fiquem aquecidos. Se um dia eles não se conseguirem equilibrar, caminhar direito, seguremos firme as mãos deles e os acompanhemos bem devagar, respeitando o ritmo deles durante a caminhada, da mesma forma como eles respeitaram o nosso ritmo quando nos ensinaram a andar. E fiquemos perto deles, assim como eles sempre estiveram presentes na nossa vida, sofrendo por nós, torcendo por nós e vivendo para nós. Essa era hoje a lição que eu trazia
para nós honrarmos nosso pai e nossa mãe. Quando a gente se lembra de quando éramos pequeninos e de tudo aquilo que eles passaram, das noites que passaram sem dormir, preocupados com a nossa saúde, que a gente também faz em relação aos nossos filhos, mas que a gente nos lembremos. Eu estou chegando a essa fase agora de que a minha mãe está começando a não conseguir andar, a precisar de apoio, que nós tenhamos a paciência que eles tiveram conosco para nos ensinar a andar, porque a gente cai várias vezes quando é pequenino para aprender a andar, mas ao menino e ao borracho Deus põe a mão por baixo. Com os idosos já não é bem assim. Quando eles caem é um peso grande que cai e por vezes acontecem acidentes que depois fazem com que eles nunca mais andem. Então, vamos pensar em nossos pais, com a dívida que a gente tem para com eles, com o amor que a gente lhes deve, graças ao amor que eles também têm por nós. Comentários, opiniões, a gente ainda tem 10 minutinhos, a gente pode falar agora. Vamos lá, gente. Ninguém comenta? Foi bonito. Ficam bem de nós também. Nós também vamos lá chegar. Mas há um ditado em Portugal, que, pelo menos que a gente gosta muito, que é: filho és, pai serás. Assim fizeres, assim encontrarás. Nem é sempre. Não é sempre, não. Mas é assim, né? A gente tem que falar por nós. Tá bem. Eu estou esforçando para fazer, para ver se depois eu recebo. Se depois eu não receber, é porque eu não tinha que receber. Mas essa é a lei do que eu falei antes. A lei do amor. É a lei do amor. E se a gente não passa depois, é porque a gente não tinha que passar. A gente tem que ter fé em Deus. E saber que tudo aquilo que a gente passa, tudo, não há uma folha que caia numa árvore sem que Ele permita. Portanto, tudo aquilo que a gente passa, seja bom ou seja menos bom, é com a permissão dEle. E se é com a permissão dEle, tem um bom sentido. Porque da maneira que Ele nos ama, o sentido só pode ser bom. Portanto, ou a gente acredita ou a gente não acredita. Ou a gente crê num Pai bondoso, misericordioso, que nos ama infinitamente como Ele é. E nesse caso, por muito que a gente sofra, e a gente sofre, que não é porque eu estou aqui a falar que eu não sofro, toda a gente sofre, mas é para um bom sentido. É para um bom aprendizado. É para um bom ensinamento. A gente muitas vezes só aprende caindo. A gente só aprende a andar se cair. E é assim na nossa vida. É interessante esse capítulo. A gente pode fazer toda uma análise em relação a que ele realmente quer dizer. Infelizmente existem pais que não amam os filhos, né? Várias. E aí esse capítulo vem explicando por quê. E de outras existências, etc. E é isso que é bonito, né? É honrar, mas também sem... Não é para esquecer ou não fingir que não viu. É simplesmente amar independente das falhas, né? E é isso que é o mais difícil por conta das nossas dificuldades. Nosso orgulho, nossa vaidade, etc. Tem um caso em algum livro espírita de uma mãe que chega no plano espiritual e ela fala: de novo, porque eu não consegui amar. Ela passa uma existência inteira e ela não aprendeu a amar um dos filhos, né? E aí ela vê que já tinha várias vidas que ela tinha que tentar amar e não conseguia. Só que era a primeira existência que ela tinha tentado amar. Nas outras ela sempre abandonava. E nessa ela não conseguiu aprender a amar, mas ela tentou. Então já contou, né? É isso que você falou, de tentar sempre, independente. Isso vai da mãe para os filhos, de filhos que não amam os pais também, né? Sim, claro que sim. Os pais que não amam os filhos, uma frase que eu gosto muito é que eles podem não amar, mas a gente tem um desejo de amá-los
e agradecê-los pela vida, porque poderiam ter nos abortado. Mas não esquecer sempre disso, agradecer pela vida. E, como o Divaldo sempre repete, não importa se a pessoa ama ou não. Não importa se eu amo. Se ele não, o problema é dele. Eu tenho na minha família essa experiência, infelizmente. Meu irmão se afastou da família. Meu irmão se afastou da família porque achou que a família não lhe deu aquilo que ele merecia ou aquilo que ele tinha direito. E que eles não mais. Mas e hoje em dia a minha mãe está na situação em que está. Eu sou o único que a apoia porque eu sou o outro filho, né? Porque meu irmão me disse declaradamente: a mãe é só tua porque só para ti é que ela vive. Então eu deixei de ser filho dela. E hoje em dia eu me pergunto. E hoje a fazer a palestra eu me dizia: como é que eu iria algum dia esquecer as noites que eles passaram em vão, as vezes que eles correram para o médico comigo, os esforços que eles fizeram para me alimentar, para me dar a educação que eu tenho, para me educarem, para me levarem à escola? Será que eu não tenho dever nenhum para com eles em relação a tudo isso que eu recebi? Por muito errados que eles estejam? É só... Você pensa assim, mas os filhos não pensam todos assim. Mas cada um pensa por si. E todos temos a oportunidade de levantar um dia. Todos temos a oportunidade de um dia cair e nos lembrarmos: ah, eu devo isso. E todos chegaremos a esse tempo. Todos chegaremos porque a nossa evolução é constante e todos vamos chegar ao Espírito de Luz como Jesus. Mas para isso temos todos que cair, muita vez. Assim, Já vamos. não pode ter entrou. E não podemos, e cada um tem o seu tempo. Cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem a sua meta. O importante é que cada um desculpa fazer a sua parte. Exatamente. Independente do que vai receber em troca. Claro que sim. Ah, e se a gente faz alguma coisa, tentando, esperando para aquilo que recebe... Se a gente sempre espera, não vem, quer dizer, vem a decepção, é que acontece o desânimo, a descrença. Você está entendendo? Exatamente. Dar sem receber. Exatamente. Independente do que ele... Mas essa é a caridade. Perdoar, né? E seguir em frente. Exatamente. Essa é a caridade. Então, com Deus, o seguir em frente é diferente. Com a fé em Deus. Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença porque aquilo que a gente faz por ele é mínimo É. e as dádivas que a gente recebe são imensas. É como pelos pais, vai ser sempre mínimo. Porque o que eles nos deram já através dele, viemos a esse mundo, né? Estamos aqui. Eu sempre digo para minha mãe: o que eu fizer por ti nunca vai ser o suficiente. Porque o que tu fez por mim não tem preço. Exatamente. Eu gostaria também de falar sobre o filme do início, né, que a gente observou. É interessante a gente ver, se a gente ainda tem dúvida, que a gente está aqui por acaso, que a gente caiu de paraquedas, que eu caí na família que não era minha. Olha aí, o filme está mostrando o acompanhamento espiritual de um óvulo, né, do espermatozoide até chegar à fecundação, para a gente ver se a gente tem ainda dúvida de que é por acaso, né? Então, assim, está mostrando por A mais B que nós somos acompanhados, que nós somos filhos de Deus, que nós temos todo um acompanhamento que já vem de longe, não é de agora, é um planejamento. Então, assim, para a gente ver como nós somos importantes na criação, né? Como nós somos amados por Deus. E isso é que é bonito em tudo isso, né? A gente se colocar nesse filho de Deus que somos. Né? Somos filhos de Deus, somos amados por Deus. Né? Isso é que é bonito. Então, assim, que a gente saia pelo menos com essa imagem. Eu sou importante. Né? Para quê? Porque a gente, muitas vezes, a gente tem uma estima muito pequena de nós mesmos. Mas nós devemos ter esse respeito para com Deus que nos criou. Né? E lembrar que fomos criados com muito amor. Né? E somos esses filhos amados. Né? E não esquecer disso, que é muito importante na nossa vida e na nossa reforma íntima. Força. Porque assim, eu sou mãe e tenho 2 filhos.
Mas eu vejo que hoje em dia há muitas mulheres que decidem não ser mãe, né, por opção própria. Não tem aquele instinto maternal. E eu fico curiosa de saber se isso, de alguma forma, influi no planejamento espiritual. Se ela programou, antes de encarnar, ter filhos, a espiritualidade vai fazer com que esses filhos venham. De qualquer maneira. Ela pode não, ela tudo bem. Casos que a mamãe programada para ser mãe, ela opta, porque existe um livre-arbítrio, ela opta por não trazer essas crianças no mundo. É a responsabilidade dela. Ela está falhando com o que ela combinou. Exato. E é claro que o mundo espiritual vai dar um jeitinho, não de viver na barriga dessa mãe, mas talvez na barriga de uma outra mãe. Ele vai dar um jeito. E essas crianças vão se encontrar com esta pessoa. Mas nós somos livres de fazer ou não o que foi programado. E só que nós não escapamos de forma nenhuma da reação destas ações. Porque depois, um dia mais tarde, quando ela desencarnar, ela vai chegar do lado lá e a memória vai voltar. No final das contas. E ela vai dizer, falhei nessa. E depois vai voltar de novo para recomeçar de novo, para fazer tudo de novo. É porque hoje em dia eu vejo de mais e mais que há muitas mulheres hoje em dia que decidem não ser mãe. Então, de qualquer forma, eu tinha essa dúvida se isso influenciava de alguma maneira no plano, no contrato. Não, porque a gente tem sempre o livre-arbítrio, mas na nossa consciência vai. Sim. Porque depois ela vai se aperceber de que ferrou. Mas também pode ser que alguma mulher, nem todos também vieram para ser mãe. Sim, então, pode ir para não não vir. pode julgar e nem pode rotular que toda mulher tem que ser mãe, todo homem tem que ser pai, enfim, porque nós não sabemos a história de cada um. Então, cada um Sim. tem uma história. Bom você lembrar isso. É verdade que não vem toda a gente para ser mãe, nem todo mundo para ser pai. Uma coisa. E quando acontece a rejeição? Tipo, a mãe tem um filho, na hora do parto, e acontece a rejeição. Por quê? O livre-arbítrio. Ela pode fazer aquilo que ela entender, mas depois, um dia mais tarde, vai ser a consciência dela que vai cobrar. Rejeição de quê? Da mãe em relação ao filho. Da mãe em relação ao filho. Que já nasceu. Mas é justamente esses atritos que nós temos de vidas passadas. Muitas vezes é um inimigo realmente que fez o compromisso de receber, mas é tão forte esse sentimento naquele momento que a pessoa não consegue, então vai falhar mais uma vez. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e vamos nos unir em vibração, porque o Papa pediu para hoje, às 21 horas, todos nos unirmos em vibração pela paz. Portanto, eu vou pedir a Eva que, por favor, nos faça a nossa prece de encerramento e que todos vibremos pela paz nesse mundo e pela união daquela história que eu falei, da união de todos os chefes de igrejas, todos reunidos sem haver disputas entre eles. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, governador da terra, que veio pessoalmente nos ensinar a amarmos uns aos outros, como Deus, nosso Pai, nos ama e nos quer a todos igualmente. Ele não faz distinção a nenhuma pessoa, não importando raça, não importando cor, não importando religião, porque para Ele todos somos iguais. Mas é preciso que nós compreendamos isso, começamos a mudar dentro de nós todos esses valores que nós trazemos de tantas e tantas reencarnações, sempre julgando pela religião, amando só aqueles que pertencem ao mesmo credo que nós, amando somente aqueles que são do mesmo país, da mesma etnia, enfim, que nós mudemos isso dentro de nós. Porque a paz que tanto falamos, tanto buscamos, tanto exigimos dos governadores, tanto exigimos de todos
não adianta essa forma exterior. É preciso que nós construímos essa paz dentro de nós. Que nós possamos ver em cada irmão um ser como nós, que necessitamos de amor, que temos defeitos, que temos grandes coisas para evoluir, que olhamos todas essas tragédias que têm acontecido no nosso planeta e enviemos a cada um, principalmente aqueles que estão mais arraigados ainda no mal, pensamentos de amor. Não enviemos ódio, nem sentimentos de vingança pelos atos cometidos, porque ainda eles não compreendem o que é realmente amar. Eles não compreenderam o significado de estar aqui sobre esse planeta. Que nós possamos vibrar e vibrar muito, porque é preciso vibrações de amor, que ao olhar tudo o que está acontecendo, não olhar com escândalos, escandalizados com tudo, mas sempre envolvendo com amor todos aqueles que estão passando por tantas dificuldades, tanto desamor, tanta incompreensão, que não há nesse planeta, como Jesus veio dizer que um dia seria espalhado por todos os lugares o amor. Que um dia nós possamos compreender que não é por sermos cristãos, muçulmanos, hinduístas, enfim, não importa a religião, porque não é isso que ele veio pregar. Não é isso que ele quer de cada um de nós. Vamos lembrar disso, sem julgamento, compreendendo e enviando paz, amor. Sempre, quando vemos algo como aconteceu essa semana, vamos lembrar de enviar pensamentos de amor. Não piorar mais ainda a situação daqueles que estão em situações tão difíceis, como o mundo espiritual, onde há muitos espíritos carregados ainda no mal, criando mais forças pelo pensamento que ainda está sobre a terra. E sejamos nós um pontinho de luz no meio dessas trevas que agora se passam, nesse período de transformação que vivemos no nosso planeta. Que Jesus esteja conosco, nos ajudando, caminhando conosco como sempre esteve, mas que nós deixamos dar a oportunidade dele caminhar conosco e que levemos